Olá, me chamo Clemida Norberto, discente do curso de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba. O título do trabalho é Características das Memórias Autobiográficas e a Centralidade dos Eventos. A área temática é Neurociência Cognitiva e Comportamento. A orientadora é a professora doutora Melissa Keliane Cavalcante Galdino. Coautor, a discente Ana Clara Monteiro e o doutorando Marco Antônio. Bom, esse é resultado de uma pesquisa maior e essa parte foi um plano de trabalho ao qual eu fui voluntária do PIVIC, que é vinculado ao LAPEC. Bom, em 2019, o mundo inteiro ele foi pego de surpresa com essa pandemia da Covid-19. E aí começaram-se os estudos e as pesquisas, principalmente para ver até que ponto ela tinha afetado a vida de todos nós. Principalmente o pessoal da área de saúde que estava em contato direto com os pacientes infectados e também as pessoas que com medo do vírus se isolaram e de certa forma tinham esse medo de contaminação. E aí pensando nisso, essa pesquisa ela é voltada tanto para trabalhadores que estiveram na linha de frente do Covid-19 como para não profissionais que ficaram realmente isolados durante esse período de pandemia com medo de infecção realmente, do vírus atingir a vida desses indivíduos. E aí o nosso trabalho ele é vinculado ao LAPEC e é composto por 220 profissionais, 110 profissionais da área de saúde que estiveram na linha de frente e 110 não profissionais da área de saúde. E como foi feito esses estudos? Inicialmente foi gerado um Google Forms e aí eram enviados através das plataformas digitais, de WhatsApp, Instagram. E aí as pessoas que se disponibilizassem a responder, eram enviados esse link e a partir daí, se eles pontuassem positivo para o TEPT, e aí eles eram convidados para uma segunda fase, que eram aplicados escalas e instrumentos no LAPEC, que é vinculado à Universidade Federal da Paraíba. E aí, quando chegavam, eles eram informados qual era o objetivo da pesquisa. Se sentissem desconfortáveis, eles podiam desistir sem causar nenhum dano também. E aí, todos que vieram, eles participaram, eles sabiam do objetivo da pesquisa, que era realmente para entender como é que a pandemia ela tinha afetado as funções cognitivas dessas pessoas. Após isso, eles eram perguntados questões bem básicas com questionário sociodemográficos, como idade, sexo, etnia, religião, se tinham contraído Covid, se tinham tomado a vacina, quantas doses, se tinham perdido familiares, amigos, se eram profissionais de saúde, se tinha tido ganhos e perdas financeiras. E aí, a partir disso, era em seguida aplicado o EMA, que aí tinham duas palavras que eram evocadas. Nesse momento, era um pedido para os profissionais, tanto da saúde como os da não saúde, para autorização para gravar, porque depois disso teriam que ser transcritas na íntegra todas as falas que eles traziam. Poderia ser de forma positiva ou negativa esses eventos na vida desses indivíduos, porque a gente sabe que a pandemia ela trouxe de forma positiva e negativa em alguns desses indivíduos. E aí, quando você evocava essas palavras, eles traziam momentos que passaram durante a pandemia. Depois eram aplicados os instrumentos, a exemplo da escala da EMA, como eu falei, o questionário sociodemográfico, o RAV-LT, o VAIS-3, o PRQM-10. E a partir disso, depois que fazia toda essa parte de aplicação de escalas e instrumentos, todos nós nos reuníamos no laboratório, discutíamos de acordo com a bibliografia encontrada, como é que essas falas elas traziam, de certa forma, mesmo que de forma inconsciente, quando esse sujeito ele falava, como é que elas tinham prejudicado essas funções cognitivas dos indivíduos, tanto dos profissionais de saúde que estavam na linha de frente, que tinham esse medo diário, constante, de infectar os seus familiares, porque muitos eles trabalharam cargas exorbitantes, a gente sabe disso, que não tinham horários
de pararem, até porque foram muitos os indivíduos que foram infectados, foram muitas vidas perdidas, e as pessoas que não estavam em contato direto com a Covid-19, mas que tinham um medo exorbitante, digamos assim, esse medo de sair de casa, de ser contaminado. Quando nos reuníamos também no laboratório, a gente discutia, de acordo com o referencial teórico, como é que essas memórias autobiográficas elas tinham tinham sido afetadas pela Covid-19. E aí o trabalho ele foi baseado num referencial teórico existente sobre os teóricos que já estudavam as memórias autobiográficas e os prejuízos das funções cognitivas. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi realmente investigar as memórias autobiográficas desses profissionais, tanto da área de saúde como da não área de saúde, que foram afetadas pelo Covid-19. E aí, como eu falei, essa amostra ela foi composta realmente por 220 profissionais, sendo 110 da saúde e 110 da não saúde. Os instrumentos, como foi falado, foi o TCLE, que é o termo de compromisso. A gente sabia que muitos poderiam desistir, às vezes até pela demanda de trabalho ou pelo cansaço físico e mental. Então, se eles percebessem que não iriam prosseguir, eles paravam, não causando nenhum prejuízo para a pesquisa. E foi usado o questionário, o EMA, o VICE-3, o AVLT, o VICE-3, os testes dos 5 dígitos, que é o FDT, e o S, que é a escala de centralidade. E aí os resultados obtidos realmente corroboraram com as bibliografias encontradas, na qual os profissionais de saúde realmente apresentaram sintomatologias e prejuízos nas funções cognitivas, exemplos da memória, da atenção. Muitos tiveram distúrbios do sono, angústia, né? Quando eles eram comparados com os outros, percebeu-se que os da saúde eles foram mais afetados do que os que estavam em casa, com medo dessa infecção não, do vírus, de certa forma. E aí, na conclusão, destaca-se a importância de estudar as funções cognitivas e as memórias autobiográficas de indivíduos que foram expostos a fatores estressores, como foi o caso do Covid-19, que atingiu de forma geral não só os profissionais da área de saúde, na qual eles estavam em constante contato com o vírus, com as infecções e com muitas mortes. Muitos desses profissionais abandonaram seus trabalhos porque não tinham mais essa consciência ou eles não tinham mais como lidar com essas situações realmente de muitas perdas. Espera-se realmente que haja maior aprofundamento de estudos com relação a esses prejuízos que foram afetados, prejuízos nas funções cognitivas dos indivíduos, para que também a gente possa elaborar, pelo menos, tanto terapias como outras atividades que possam ajudar a fortalecer também esses indivíduos para que eles retornem a uma vida, digamos que um pouco mais normal, se comparada com esse período de 2019 ou anteriormente ao ano de 2019.